perder o controle é o problema, é a urgência que nós precisamos resolver hoje, que eu preciso tentar procurar ter esse equilíbrio, né? O uso de telas, ele é algo que é muito natural hoje em dia. Natural mesmo, porque faz parte de nós, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, se eu esquecer o celular eu volto correndo para casa, né? Se eu esquecer a garrafa de água eu não volto. Mas o celular tem que sempre estar perto. Então o uso de telas, ele vem aumentando com o passar do tempo e ainda mais hoje, porque nós passamos pelo período de pandemia, né? Então com a pandemia esse uso aumentou. Como saber se esse uso está sendo excessivo? A partir do momento que eu vejo que isso tem prejudicado minha qualidade de vida. Então, falando um pouquinho em crianças, até 2 anos não aconselha-se o uso de telas em momento nenhum, tá? E a gente vê que isso não tem sido levado muito em consideração. Nós vamos em restaurantes e a gente já vê a criança ali com o tablet, né? Então, os pais saem com o tablet ali, enquanto eles interagem entre eles, a criança fica assistindo e não dá preocupação para os pais, né? Então, isso já não está sendo cumprido, porque crianças até 2 anos não teriam necessidade de estar em frente a tela nenhuma. De 2 a 5 anos, há uma permissão assim dentro de um padrão que foi avaliado tecnicamente, tá? Então, por alguns pediatras foi feita essa avaliação e percebeu-se que de 2 a 5 anos, a criança até pode utilizar por 1 hora por dia, tá? Isso geral, contando celular, tablet, televisão, geral mesmo. Dos 6 aos 10 anos, a possibilidade de 2 horas por dia. E dos 11 aos 18, a possibilidade de 3 horas por dia, né? Então isso não é algo obrigatório, não tem que chegar a 3 horas, né? Mas é um máximo permitido aí para que não traga tantas consequências para a vida da criança e do adolescente também. Visto que muitos adolescentes têm passado madrugadas sem dormir para ficar usando as redes sociais, para ficar usando muitas vezes até mesmo o videogame. Então, quando eu identifico que isso passa de um padrão que eu observo que está ultrapassando o meu limite, que eu já não estou tendo a minha qualidade de vida, aí eu tenho que acender um alerta, né? Nós, enquanto adultos, conseguimos perceber isso com mais facilidade. Agora, as crianças precisam ter os limites pautados pelos pais, pelos responsáveis, né? Hoje nós temos também muitos avós ficando com as crianças, né? Os pais têm trabalhado muito e os avós têm acompanhado. Se a criança apresentava algum tipo de comportamento antigamente e hoje ela apresenta outro, eu preciso acender um alerta. Como, por exemplo, eu percebo que a criança que eu acompanho, que está ali comigo, está se retraindo, sendo que antes ela não era assim. Ela está preferindo ficar mais fechada no quarto do que comigo enquanto eu estou em casa, quando cheguei do trabalho, né? Quando é para ter interação social, ela não quer, ela não está. Então, já precisamos acender um alerta. A questão da alimentação. A criança já não se alimenta adequadamente, ou se alimenta demasiadamente, ou está comendo pouco demais. É uma outra questão que também pode ser analisada. A questão do sono, que é muito importante. Os pais muitas vezes vão dormir e nem observam que o filho ainda não foi dormir. Os pais dormem e o filho fica acordado. Distúrbio de sono. Muitas vezes troca o dia pela noite. Casos de dependência tecnológica. Inclusive, muitas crianças temem ficar sem telas. Temem. Porque o que os pais utilizam hoje? Se você não fizer tal coisa, você vai ficar tanto tempo sem teu celular, né? Chega a entrar em abstinência. É uma dependência mesmo, uma dependência. Se você for analisar uma realidade, hoje crianças de 5 anos, até menos, já têm o próprio celular. Já tem a própria TV dentro do quarto. Então, a individualidade dela é com ela mesma dentro do quartinho.
Muitas vezes os pais nem acompanham o que elas estão vendo, certo? O momento de interação na hora da refeição também não tem existido mais, em muitas das famílias, né? Eu pego meu prato de comida, vou lá no meu quarto, deito na cama e fico assistindo televisão, ou estou com meu celular, ou estou na mesa, mas estou com o celular aqui do lado, né? Então, tem afastado um pouquinho essa convivência pessoal, né? Essa interação que nós precisamos, enquanto seres humanos, ter. Nós temos que observar questões comportamentais, né? Dentro do que eu falei ali em relação às crianças, que nós podemos observar nas crianças, nós podemos observar em nós mesmos. Se eu estou preferindo me excluir de uma relação, né? Por exemplo, eu gostava de estar com um grupinho de amigas. Hoje eu prefiro ficar em casa, né? Mesmo com a possibilidade de às vezes sair tomar um cafezinho, isso é terapêutico também, né? Dentro de todo o cuidado que nós podemos ter. Então, eu preciso me observar quando começam a acontecer mudanças no meu comportamento. Opa, eu não quero mais isso. Por que será que eu não quero mais essa convivência? Do que eu estou fugindo? Né? Casos de depressão. Tem pessoas que não estavam em depressão e entraram na depressão. Por quê? Porque foram sendo afetadas por tudo isso. Então eu não vivo aquela realidade, eu não vivo mais a realidade interpessoal e estou vivendo essa realidade que muitas vezes não faz parte da minha realidade, que foge à minha realidade, e eu me sinto mais confortável dentro da outra, mas eu não consigo lidar com aquilo direito. E muitas pessoas nem procuram auxílio nesse sentido. Por quê? Porque acabam acostumando com a situação. Muitas vezes os cônjuges percebem isso e só que tem sido levado como um tom de brincadeira, né? Ah, minha esposa não sai do celular, né? Aí eles estão num grupinho de amigos lá conversando, mas a minha também não. Então já vira até um tom de brincadeira. Por quê? Porque está se tornando algo natural, né? A questão da alimentação. Quando eu estou muito ansioso, muito ansiosa, a minha tendência é comer rapidamente para suprir aquilo que eu preciso, que não é, na verdade, a fome, não é a necessidade da alimentação, mas suprir algum vazio que existe dentro de mim. Então, em todo excesso, existe uma falta. Então, por que eu tenho tido o excesso de uso de telas na minha vida? Qual a falta que existe lá dentro de mim? Né? Então, eu preciso muitas vezes apontar para um amigo no momento certo, porque tem pessoas que não estão prontas para escutar isso, né? Ou até mesmo do cônjuge. Eu preciso conhecer o momento, saber o momento de entrar, né? E aí, quando a gente pensa nas questões externas, hoje, como os pais muitas vezes não têm um convívio muito árduo ali com os filhos, de conhecer realmente os filhos, a escola tem sido uma aliada muito importante. Né? Porque é na escola que existe a convivência ali com a professora, diretamente, por muitas horas. E a professora começa a perceber ali algumas questões de falta de atenção, né? Até mesmo de agressão física, agressão verbal. Nós adultos também. Quando eu começo a ficar muito agressivo, utilizar de um tom que eu não utilizava antes. Opa, alguma coisa está acontecendo? Será que não é por causa do uso excessivo de telas? Pode. Porque daí quando eu começo a viver a minha realidade, não é aquela realidade que eu vivo dentro do mundo cibernético. Não é. A nossa realidade é diferente. A nossa realidade é pele, é carne. Então, a escola, nesse sentido, é uma aliada muito grande dos pais. Porque a professora sempre está muito atenta e tem um olhar mais apurado para isso, né? Então, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes pode nem estar relacionado ao quociente que a criança tem para que ela alcance aquela questão cognitiva. Pode estar relacionado com alguma questão emocional, né? Sendo deixada de lado em casa, ficando fixa nas redes sociais. Isso pode levar a criança a ter uma dificuldade de aprendizagem, né? E para os pais muitas vezes isso é desconhecido. Está em fase de desenvolvimento, uma hora vai dar certo. Né? Sendo que nós, conhecendo as fases de desenvolvimento, nós sabemos que se até tal idade a criança não adquirir alguns conceitos, algumas questões, já fugiu ali do padrão e a gente precisa investigar,
mesmo que não venha dar nada, né? Precisamos investigar para talvez até mesmo tratar das questões emocionais que estão envolvidas no processo. A questão é colocar limites. As crianças hoje vivem sem limites. Muitas crianças não têm limites dentro de casa, né? E os pais falam assim, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei. Você é autoridade dentro de casa, né? Então, autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então, eu tenho autoridade para limitar o uso. E muitos pais já perderam o controle disso, sabe? Por quê? Quem deve dar ordens em casa? Quem deve dizer o que pode e o que não pode em casa? O responsável. E muitos pais já perderam essa autonomia de pais, né? Então as crianças estão mandando muito mais que os pais. E os pais muitas vezes por questões inconscientes de eu já trabalho o dia todo, então vou deixar um pouquinho ela ser feliz, vou deixar um pouquinho compensar esse tempo que eu não estou em casa, deixando o que a criança quer fazer, que ela faça, a criança acaba ficando no controle. Aí é um caminho bem complicado. Perder o controle é o problema, é a urgência que nós precisamos resolver hoje, que eu preciso tentar procurar ter esse equilíbrio, né? A questão não é parar de usar, a questão é ter equilíbrio no uso. Se eu conheço a criança com quem eu convivo, meu filho, né, meu neto e tudo mais, eu sei do que aquela criança gosta. Por exemplo, ela gosta de andar de bicicleta? Então, vamos começar aos poucos, tirando por alguns minutos naquela semana. E assim sucessivamente. E eu saio com ela andar de bicicleta. Ou compro alguns jogos, porque em muitas casas nem... Olha, eu conheço assim casos de casas que não tem um jogo de tabuleiro. Um jogo diferente, né? E às vezes não precisa nem comprar, a gente confecciona com materiais recicláveis e tudo mais, né? Então, substituindo aos poucos e gradativamente, não vai ser algo traumático, não vai ser algo doloroso, né? Tem adolescentes que, olha, infelizmente, têm ficado mais de 10 horas em frente às telas. E muitas vezes muito mais tempo que isso. Tá? Eu falei assim no geral, mas muito mais tempo que isso. Com o adolescente, em muitos momentos, os pais têm que sentar, porque tudo, a base de tudo é comunicação. Não é simplesmente falar, a partir de hoje você não vai usar e ponto final. Não! Filho, vamos ver junto o porquê do uso excessivo de telas é prejudicial para você, né? Vamos analisar que, olha, eu acho que você está se fechando demais no teu quarto. Deixa eu acompanhar o que você está vendo, né? Tudo isso precisa partir da comunicação, até com a criança. Até com a criança. Trazer momentos de integração entre a família, momentos de integração interpessoal. Não adianta cada um num sofá e com o celular ali conversando, não é assim que acontece, né? Mas gradativamente, fazendo trocas gostosas. Mas para que eu saiba o que o meu filho, o que a criança, né, por quem eu sou responsável, eu posso fazer essa troca que seja algo positivo, eu preciso conhecê-la. Então, primeiro eu preciso conviver com essa criança para conseguir começar a fazer essas trocas. Então, são diversos fatores que eu posso ir observando que estão tirando a tranquilidade da vivência que a criança tinha. E aí que eu preciso acender este alerta e procurar uma ajuda, né? Uma ajuda profissional. Nós temos excelentes profissionais aí no mercado que estudaram para auxiliar os pais nisso, os responsáveis nesse sentido.